Estaremos lendo dos versículos 13 até o versículo de número 16. Amém? A palavra de Deus diz-nos o seguinte em Isaías capítulo 49 e versículos 13 a 16: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes, e rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo, dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo repouso do Espírito Santo, pela presença, pela direção e pelo que Ele irá nos falar nesta noite. No nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Quando lemos essa passagem do profeta Isaías, nós devemos ter em mente que o povo de Israel, ou a dinastia de Davi, estavam passando por um dos processos mais complicados como nação, que era o chamado cativeiro babilônico. E nesse cativeiro babilônico, o povo questionava aonde estava Deus. Onde estava Deus nas suas angústias? Onde estava Deus, onde estão as promessas de Deus? Onde está o consolo de Deus na nossa vida? Bem, pensando nisso, quando eu lia esse contexto e preparava a mensagem, veio um título na minha cabeça, na minha mente, dizendo o seguinte: correção não é abandono. Repita comigo e diga: correção não é abandono. Quando você chega a um estado de maturidade, quando você chega a um estado adulto, você começa a ver a vida de uma forma diferente. E o mais frustrante na vida de alguém é o abandono. E a coisa que ele mais tinha aversão, é a coisa que ele mais ama hoje, é a correção. Por quê? Porque a correção é um sinal de proximidade. A correção é um sinal de amor, de direcionamento. O contexto aqui, esse povo, eles estavam se sentindo abandonados por Deus, no momento em que Deus estava os corrigindo. Aquele era o momento de correção, mas não era o momento de abandono. A Bíblia, é interessante que a Bíblia, ela vai falar em dois textos. Primeiro deles, vai dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10, vai dizer assim: pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o bem, para sermos participantes da sua santidade.
No versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que para ela têm sido exercitados. Em Apocalipse capítulo 3, e no versículo de número 19, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A correção, ela não é um sinal de abandono. Muito pelo contrário. A correção é um sinal de amor. É um sinal de proximidade. O que estava em jogo aqui eram as promessas que Deus havia feito àquele povo. Promessas que o Senhor fez para Abraão, para Isaque e para Jacó. Promessas essas que foram feitas na antiga aliança e que pareciam que naquela hora essas promessas não se cumpririam. Porque a promessa que Deus tinha através do povo de Israel é que da descendência de Davi nasceria o Salvador, um rei eterno, um rei poderoso, que no caso é Jesus. Mas que naquele momento parecia que as promessas de Deus haviam ficado de lado. Parecia que Deus havia se esquecido do seu povo, porque nós como povo estamos passando essa situação, porque nós como povo estamos sendo vituperados, envergonhados, sendo que nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Mas o que estava sendo tratado nessa profecia era o cuidado de Deus com as suas promessas. Deus aqui, ele vem ao povo falar com eles que o mesmo Deus que começou a promessa em Abraão e não deixou Abraão morrer no deserto sem dar sequência àquilo que Deus havia começado na vida dele, que através de Isaque, que através de Jacó, Deus preservou a promessa, em detrimento do povo ir e ser escravo no Egito. Depois de 430 anos, Deus tirou o povo do Egito. E mesmo assim, quando o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. O povo ficou 40 anos no deserto, mas o povo entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus jamais abandonou o seu povo, mostrando em que Deus sempre teve um cuidado, e aquelas promessas e aquela atitude, as ações que Deus havia feito para os antigos, eram atos e milagres que estavam disponíveis para aquele povo naqueles dias também. Eu quero que você entenda, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, é o mesmo Deus que nós servimos. Ele não muda. E é interessante essa mensagem, que tudo isso apontava para algo à frente. A correção de Deus, senhora não, ela dói. A correção de Deus, ela machuca. A correção de Deus nos orienta, mas a correção de Deus nos coloca no centro da vontade dele. Só que Deus chega para o povo, e no versículo 13 que nós começamos a ler, Deus já chama o povo para viver em júbilos, para que eles entendessem. O versículo 13 que lemos diz assim: cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, vós monte, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Isso aqui é quem Deus é.
Ele consola o aflito, Ele se compadece daquele que está sem consolo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós devemos estar regozijando aqui hoje. Porque Ele é o Deus que nos socorre nas nossas aflições. Porque Ele é o Deus que enxuga dos olhos todas as lágrimas. Ele é o Deus que nos consola nas nossas tribulações, para dizer, para mostrar para nós uma coisa, que Ele é o Deus do consolo. Uma das palavras que você mais carrega no Antigo e no Novo Testamento é a palavra Deus consolou o seu povo. Deus consolou Abraão, Deus consolou Davi, Deus consolou Moisés, Deus consolou homens e mulheres. E isso aqui é tão verdade, que no Novo Testamento, que Deus ele é tão Deus de consolação, que lá no Novo Testamento, em João, tem 3 palavras, 3 promessas que dizem assim, que são realidades, que diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Ele também, em João capítulo 14, 26, diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Também em João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho acerca de mim. Essa expressão Consolador no original do Novo Testamento, no grego, quer dizer Parácletos. Parácletos é consolador, mas tem um sentido interessante para Parácletos, é aquele que está ao lado. É aquele que está do seu lado. Quando alguém está aflito, muitas vezes a gente não tem muita coisa para falar, mas a gente se coloca do lado. A gente se senta do lado, a gente encosta no ombro, a gente dá uma olhada e quer que a pessoa entenda uma coisa: eu estou aqui do seu lado. Deus é tão Deus de consolador, que Deus enviou o Espírito Santo para que não ficássemos sem consolo nas nossas aflições. Deus é Deus de consolo. Só que tem uma coisa, só que o povo estava perdendo. Quando entramos no versículo 14, aqui Sião é relativo da tribo do sul, da dinastia de Davi, porque Sião é a mesma, é sinônimo de Jerusalém, que Jerusalém foi construído no Monte Sião. Mas o povo ali estava confundindo correção com consolo. Eles estavam associando que Deus ele só consola quando Ele está passando a mão na cabeça. Quando Ele está corrigindo, Ele não está consolando. E essa é a verdade que Deus está trazendo para o povo aqui, porque o povo no versículo 14 ele diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Não somente nessa profecia de Isaías há 700 anos antes de Cristo, mas eu creio que de forma bem odierna, bem moderna, bem presente, alguém pode estar usando essas palavras. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não olha mais para mim, porque eu estou passando por isso, estou passando por esses infortúnios, lutas têm sobrevindo contra a minha vida, Deus me desamparou. Por quê? Porque tem circunstâncias que levam a gente a duvidar da paternidade de Deus. A circunstância, muitas vezes, se nós não estivermos ligados em Deus, ela vai nos fazer
pensar ou até chegar ao entendimento que nós somos abandonados por Deus, por causa de uma decepção, por causa de uma frustração, por causa de uma enfermidade, por causa de uma perda. Algo semelhante se nós não estivermos conectados com Deus, nós vamos ser levados a pensar que Deus nos abandonou. E isso é tão sério, que o próprio Jesus no deserto, ele foi tentado a pensar assim. Quando Satanás, na primeira tentação de Jesus no deserto, a primeira palavra que o diabo disse para Jesus foi o seguinte: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão e coma. A palavra de Satanás para Jesus foi qual? Se o Pai estivesse preocupado com você, isso não teria acontecido com você. Se o Pai tivesse você como filho, Ele te daria pão para comer. Ele não deixaria você passar por isso. E é interessante que na tentação, das 3 tentações que Satanás são mencionadas, que tenta Jesus, 2 delas, ele pergunta para Jesus, ele indaga para Jesus: se tu és filho de Deus. Por 2 vezes. Uma para transformar pedra em pão. E a segunda, se tu és filho de Deus, pula do pináculo abaixo, para que Deus prove que está com você e te sustenha para que nenhum mal te aconteça. Só que tem uma coisa: nunca você passará por uma tentação, nunca você passará por um momento de luta sem antes Deus te falar o que você é para Ele. Você ainda não entendeu. Você nunca passará por uma tentação ou por uma provação sem antes Deus te falar o que você é para Ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava no deserto, por 2 vezes, Satanás questiona: se tu és filho de Deus. Mas o fato que antecede o deserto é o batismo de Jesus. E o que o Pai falou com Jesus lá na hora do batismo? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que sustentou Jesus no deserto? Foi o que o Pai já havia falado com ele. No deserto pode até que o Pai fique calado. Se no deserto da sua vida o Pai está calado, é porque Ele já falou tudo o que você precisa saber antes de você entrar no deserto. Se no deserto você não está ouvindo Deus de uma forma clara, é porque antes de você entrar, Ele já virou para você e disse: você é o meu filho amado, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, porque eu sou o seu Pai. Aleluia. Continua. Só que o mais interessante é que agora Deus, como poucas das vezes, a figura em que a gente mais vê de Deus na Bíblia é como Pai. Mas Deus agora vai se colocar numa figura como mãe. Deus chega para o povo e diz assim: acaso pode se esquecer uma mulher do seu filho que ainda mama? Mesmo que essa se esquecer do filho do seu ventre, todavia, eu não me esquecerei de ti. Essa semana eu vi uma experiência. O pai filmando a
a mãe brincando com uma criança de colo. A mãe brincando, fazendo brincadeira, a criança no carrinho presa ao cinto, brincando, a criança esperneando, rindo. Só que qual era a experiência? A mãe ignorar o filho. A mãe começou a ignorar a criança. Pegou o celular e ficou olhando para o celular. E a criancinha começou a chamar atenção. E por último, já não conseguindo mais chamar atenção, o que a criança fez? Chorou. Para chamar a atenção da... Essa mãe não conseguiu concluir a experiência. Ela abandonou o celular e fez o que com o filho? E voltou a atenção para o filho. Esse sentimento de mãe, que você que é mãe, e fala o filho que ainda mama, tem toda a dependência da mãe para tudo. Deus disse para aquele povo, mas ainda que essa mãe, com todo o amor que ela tem, ela abandone o seu filho, eu não vou te abandonar, nem assim eu vou te abandonar. Deus, Ele mostra que o amor que Ele tem é acima do amor de mãe, é acima do amor de pai. Se Deus está tratando em processos de correção conosco, se Deus está arrochando as coisas para o nosso lado, não quer dizer que Ele nos abandonou, é prova de que Ele está perto, é prova que Ele está trazendo a gente para o caminho, é prova que Ele está nos conduzindo para o caminho da verdade. A coisa que o filho, quando ele é imaturo, ele mais quer é ter liberdade. É que o pai me deixe em paz, é o que o pai me deixa para lá. Mas a coisa que mais frustra um filho, quando ele erra, é porque o meu pai não me aconselhou, é porque o meu pai não me corrigiu. Como o autor aos Hebreus, ele mencionou, a correção de Deus, ela pode doer na hora, mas ela vai produzir frutos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro com o último ponto aqui, dizendo o seguinte, que é impossível Deus te esquecer. Você não entendeu? É impossível Deus te esquecer. É impossível Deus te esquecer. Escute aqui. Olha a palavra que Deus manda para o povo, versículo 16. Sabe por que é impossível? Porque o Senhor virou e disse, porque eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos. Os seus muros sempre estão diante de mim. Eu vou usar essa ilustração aqui para você entender. Eu tive um líder que ele me ensinou uma coisa muito interessante. Quando ele tinha que fazer alguma coisa que ele não podia esquecer. Líder na empresa. Nós estamos acostumados a usar o nosso relógio, pelo menos eu, no lado esquerdo. Então já há naturalmente o relógio está aqui. Mas se você coloca o relógio do lado direito, incomoda ou não incomoda? Incomoda, porque não está acostumado, o cérebro não está acostumado. Ele falou que ele coloca o relógio do lado direito, porque toda hora ele vai mexer, aquele relógio vai estar falando o que com ele? Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Foi isso que Deus estava dizendo. Toda hora Ele está lembrando de você. Toda hora a palma das mãos dele está te lembrando da sua história. Toda hora a palma das mãos dele está lembrando ele da promessa que ele tem com você. É óbvio que Deus não se esquece, porque Deus é eterno. Mas isso aqui faz lembrar o quê? Lá em Êxodo capítulo 28, versículo 12, o Senhor falou com o sumo sacerdote: você vai gravar as 12 tribos de Israel no peitoral, 6 do lado esquerdo, 6 do lado direito e 6 do lado esquerdo.
você vai gravar o nome das 12 tribos, que sempre que você estiver oferecendo, intercedendo, sempre você vai estar lembrando do meu pacto com as 12 tribos de Israel. Quando o Senhor falou aqui que gravou o nome na palma da mão, é porque Deus disse que a todo momento, Ele não disse que Ele escreveu o seu nome na areia. É como se Deus dissesse: eu tatuei o seu nome, eu escrevi de forma permanente o teu nome na palma das minhas mãos. Sabe por quê? Porque ano passado, esse ano, amanhã, ano que vem, Deus vai olhar para a palma da mão e vai se lembrar de você, e vai se lembrar da promessa que Ele fez a você. E Deus é fiel, Deus não abandona o seu povo, jamais abandona o seu povo. Tem crente aqui essa noite? Tem crente aqui essa noite? Muitos de nós podemos estar como a tribo dizia: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Eu estou aqui para te trazer uma palavra bem curta dizendo: Deus não se esqueceu de você. Se eu não tivesse tempo para pregar aqui hoje, se Deus me desse 1 minuto para pregar aqui hoje, o Espírito Santo fala e 1 minuto não fala, eu falaria isso com vocês: Deus não te abandonou. Deus ainda cumpre a promessa na tua vida. Deus ainda é o mesmo. A promessa que Ele fez ainda Ele cumpre. A promessa que Ele fez ainda está vigente. A promessa que Ele programou para você ainda está de pé. Sabe por quê? Porque o pacto dele é maior do que as nossas falhas. O pacto dele é maior do que os nossos pecados. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele não fez a promessa baseada em quem somos. Ele fez a promessa dele baseada em quem Ele é. E Ele é poderoso, e Ele pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem concorda, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Fique em pé no teu lugar, meu irmão. Fique em pé.